No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o filme O Iluminado, do Stanley Kubrick. Esse filme tem diversas interpretações. A maioria das interpretações tem uma visão assim mais sobrenatural, né, do Hotel Overlook, né, do próprio Jack, o final do filme também, se ele fazia parte, né, do hotel, se era um fantasma ou não. Se no final do filme o hotel, no caso, acaba soando como uma espécie de um purgatório dessas almas ali. Não vai ser o foco desse vídeo. Então, assim, eu não vou trazer nenhum tipo de interpretação pessoal do filme, né? Cada pessoa, ao assistir o filme, tem a sua interpretação, né, da história. Eu vou usar a história como contraponto para poder abordar algumas questões, né, relacionadas à psicose. Principalmente em relação a fenômenos que as pessoas, principalmente da psicanálise, às vezes pode acabar cometendo equívocos, né, em relação a esse tipo de fenômeno que é, por exemplo, um surto, ou como eu vou, né, no caso, relatar a partir desse vídeo, né, a história do filme. A história se desenrola através de uma família, né, do Jack, do Danny e da Andy, né, uma família que esse homem aqui, que é um escritor, né, um aspirante a escritor, se a gente pode falar dessa forma, ele recebe uma proposta de um emprego para ser caseiro de um hotel durante o verão. Então, assim, ele e a família dele, esse filho dele, esse garotinho, que no filme tem uma espécie de um poder paranormal, né, de conversar e de ouvir e de ver os mortos, né? Na verdade, não tanto conversar, mas ele enxerga pessoas mortas, né? O que são chamados de iluminados, né? Quando ele encontra um dos funcionários do hotel, esse funcionário, que é uma espécie de um médium, descobre, né, sente nesse garotinho uma certa mediunidade. A história do filme se desenrola bastante a partir do Danny. Tanto que o filme Doutor Sono é focado no filho do Jack, né, que eu vou comentar durante esse vídeo. O Jack recebe essa proposta de emprego, ele aceita, vai para esse hotel Overlook com a família e dentro desse hotel ele aos poucos, eu gosto de usar esse termo, ele aos poucos vai surtando, chegando ao ponto de querer matar a mulher e o filho dele. Antes dele surtar, ele escuta uma história, né, do empregador, do dono do hotel, que o último cara que trabalhou, né, como caseiro nesse hotel no último verão acabou assassinando as duas filhas gêmeas e a esposa, e depois se matou. O Jack escuta essa história, dá risada, não acredita muito, e quando ele chega no hotel, ele faz a mesma coisa. Ele tem o desejo de fazer a mesma coisa, de matar a esposa e o filho. Só que esse processo aqui do Jack de enlouquecer é gradual. Isso que é interessante no filme. Por quê? Agora é a parte da psicanálise que a gente vai correlacionando com algumas coisas. As pessoas, principalmente a psiquiatria, as terapias cognitivas comportamentais, a medicina, por exemplo, toma muito o fenômeno como um ponto de referência para, de alguma forma, diagnosticar como uma doença ou um sintoma determinada característica que provém de um espectro. O que significa essa frase complicada que eu acabei de dizer? Um psiquiatra, por exemplo, toma uma alucinação ou um delírio como um ponto, né, como um referencial do tipo, olha, essa pessoa aqui está, né, numa psicose, ou essa pessoa é esquizofrênica, ou essa pessoa enlouqueceu, ou essa pessoa surtou. Para a psicanálise, o fenômeno não deve e nem pode ser usado como um ponto de referência para um diagnóstico estrutural. Por exemplo, a Ana O tinha alucinações. A Ana O, em estudos sobre histeria, é uma histérica. Que o Breuer, né, tá ali tratando, tem toda uma questão com a transferência erótica ali da Ana O com o Breuer. O Freud recebe essas correspondências
meio que quase como que um supervisor ali, entre aspas, né, do caso, tipo, ele tá lendo o caso também com o Breuer, não tanto um supervisor, porque na época os dois tinham uma parceria, mas o Breuer estava numa posição de muito mais mestria do que o Freud. Só que a Ana O tinha alucinações, por exemplo, com sombras de animais, né? A Ana O tinha sintomas, por exemplo, que para um psiquiatra provavelmente colocaria ela num quadro de uma pessoa que está enlouquecendo. Ela, por exemplo, abdicava, né, parava de falar a sua língua materna e falava outro idioma. Ela não percebia quando alguém entrava, né, no cômodo. Ela tinha acessos de mutismo, né, ficava dias sem falar. Ela tinha acesso também com uma espécie de uma fobia à água. Ela não estava bebendo água. Ela tinha também recusa alimentar, o que alguns psiquiatras poderiam colocar como uma possível anorexia ou um transtorno alimentar. Então, assim, a Ana O tinha vários e vários sintomas aqui que hoje em dia poderia facilmente, à luz de um psiquiatra ou de um cognitivo comportamental, diagnosticá-la com diversos transtornos mentais ou com um quadro para uma internação, por exemplo. O Homem dos Ratos também tinha quadros que beiravam a loucura, do tipo acreditar, né, que se ele olhasse uma mulher nua, o pai dele iria ser castigado ou iria morrer, e o pai dele já estava morto. O Homem dos Lobos também tem a cena fatídica, né, do dedo cortado, que muitos analistas questionam o diagnóstico do Freud em relação à neurose obsessiva, se o Homem dos Lobos era ou não um neurótico obsessivo. Muitos lacanianos colocam o Homem dos Lobos muito mais para o lado de uma psicose, né, questionando um pouco essa noção aqui da castração, do desmentido, da fora-oclusão, né? Então, assim, como que essa castração aqui para o Homem dos Lobos? Ele aceitou, ele recalcou, foi uma aceitação meio que seguida de uma negação? Então, assim, é um caso extremamente difícil. Na minha opinião, é o caso mais difícil do Freud, o Homem dos Lobos. E muitos analistas e psicanalistas vão ter diferentes interpretações. Só que o Homem dos Lobos também delirou nessa cena aqui desse dedo cortado. Só que, na psicanálise, esses mesmos teóricos que compartilham da opinião que o Homem dos Lobos era um psicótico, eles não tomam esse fenômeno. Eles tomam todo o histórico do caso, a relação do Homem dos Lobos com a castração, com a diferença sexual, né, quando ele se depara com uma amiga da irmã nua e ele acredita que o que está na frente dele ali não é uma vagina, mas é uma nádega na parte da frente. Então, assim, há uma negação aqui dessa diferença sexual que é primordial e imprescindível em relação às estruturas clínicas, né? Essa diferença sexual anatômica que dá origem à angústia da castração, né? O garotinho que acredita deter um falo e tem a fantasia de que todos os seres humanos têm um falo também, principalmente a mãe, quando se depara com a ausência desse órgão, acredita que o próximo a perder é ele. Então, assim, toda a construção do caso do Homem dos Lobos, a posição que ele ocupa no sintoma, do seu sintoma, né, a identificação que ele tem com a mãe, a relação que ele tem com o pai, a relação que ele tem com a irmã, toda essa construção do caso, quem acredita que o Homem dos Lobos é um psicótico, esses aspectos são trabalhados. Então, assim, a psicanálise não toma um fenômeno como um ponto de referência de diagnóstico do tipo, se tem alucinação é porque é um psicótico, se tem delírio é porque é um psicótico. Não, neuróticos obsessivos podem vir a delirar, neuróticos obsessivos podem vir a alucinar, histéricas podem vir a delirar e histéricas podem vir a alucinar. A questão é a significação, o sentido e a função que esse delírio ou alucinação exerce. Então, assim, na psicose é muito mais presente o predomínio, né, do delírio, nem tanto a alucinação. Só que o psicótico ele é marcado por uma certeza imaginária, diferente do neurótico, que é um ser marcado pela dúvida. O que isso significa? Se um neurótico, por exemplo, tem um delírio ou alucina, ele questiona de alguma forma essa realidade dele. Por exemplo, digamos que o cara esteja deitado na cama de madrugada e ele escuta um barulho na sala. E ele tem o seguinte pensamento, que tem alguém entrando na casa dele para poder matar ele ou estuprar ele, por exemplo. Assim que ele tem esse pensamento, ele questiona a veracidade desse pensamento do tipo, não, às vezes é um barulho da geladeira, às vezes é o cachorro que caminhou pela casa,
às vezes é algum estralo que está acontecendo em algum móvel, às vezes é alguma goteira. Ele começa a questionar essa suposta, entre aspas, realidade, digamos assim. Na psicose, o delírio de um psicótico, ele é tão real quanto o céu é azul, do tipo, o psicótico ele não questiona, ele não duvida do conteúdo do delírio dele. Então, assim, é uma diferença que também tem no delírio de um psicótico. Mas, assim, o principal é a função que esse delírio exerce para o sujeito. Por quê? Para o Freud, quando ele trabalha o caso Schreber, ele coloca a paranoia como uma defesa frente a uma emoção, uma noção, uma pulsão homossexual, uma fantasia homossexual do Schreber, e ele coloca o delírio como uma tentativa de cura. Então, assim, a psicanálise não enxerga o delírio, por exemplo, psicótico como uma patologia, não enxerga o delírio psicótico como um sintoma de uma doença. Não, o Freud não coloca a psicose como uma doença, mas coloca como uma estrutura clínica. O Freud não trabalhou tanto com a psicose como o Lacan trabalhou. Inclusive o Freud trabalhou pouquíssimo, deu pouquíssimas contribuições. Claro, tem toda a questão do delírio de perseguição, do delírio de erotomania, do delírio megalomaníaco, do delírio de ciúme, toda a construção que o Freud trabalha em cima do narcisismo, da libido do eu, né? Ele trabalha também o conceito da melancolia, toma muito mais força quando ele está trabalhando a psicose. Óbvio que o Freud trouxe contribuições em relação à psicose. Só que, no que diz respeito ao delírio, a função do delírio, a significação do delírio, o sentido que o delírio tem para o sujeito, como que um delírio se desencadeia, a função do nome do pai, a metáfora paterna, todos esses conceitos foi o Lacan que trouxe, né, para a psicanálise uma compreensão um pouco melhor fundamentada em relação à psicose. Então, assim, muitas pessoas quando assistem o filme O Iluminado têm a impressão de que o protagonista é um psicótico, porque ele está ali numa espécie de um delírio, ele está enlouquecendo. Tipo, muitas pessoas acabam relacionando loucura com psicose. Por que essa noção aqui de loucura em relação à psicose? O Jack, no filme, ele vai aos poucos, né, enlouquecendo e querendo matar a própria esposa e a filha. Então, assim, é uma noção que, de certa forma, marginaliza um pouco a concepção de psicose, da psicose, no caso. Por quê? Muitos psicanalistas acreditam, erroneamente, na seguinte questão, né? Pelo simbólico estar fora incluído na psicose, por não haver essa lei, né, pelo psicótico não ter o falo estar fora incluído, não ter o nome do pai, né, toda essa questão que gira em torno da psicanálise lacaniana, acha que o psicótico está livre para fazer o que ele bem entender. E não é bem assim. Tipo, quando uma pessoa tem essa concepção que marginaliza o psicótico e que criminaliza o psicótico, coloca o psicótico como alguém que é livre das insígnias morais, sendo que a lei que está em jogo aqui não é uma lei moral, não é uma lei ética moral, não é uma lei, como que eu posso dizer, não é uma espécie de um evocado da lei, é uma lei simbólica, tem a ver com o Édipo. Então, assim, é óbvio que durante um surto psicótico, por exemplo, o sujeito pode ficar nu no meio da rua, achando, por exemplo, que a roupa dele tem algum microchip ou tem algum espinho que pode entrar na carne dele, por exemplo, e ele tira a roupa. E ele fica pelado, sem problema nenhum. Porque essa noção aqui de ficar pelado, de ficar nu, é atentado ao pudor. Então, assim, neuróticos entendem e compreendem que há uma lei do tipo, olha, eu não vou ficar nu na rua porque é atentado ao pudor. Há uma lei aqui. Há uma lei. Em contrapartida, há lugares, por exemplo, praias de naturismo, onde as pessoas podem, né, têm permissão de ficarem nus. Então, assim, por que eu estou dando esse exemplo aqui da nudez e o fato de um sujeito psicótico, às vezes, tirar a roupa, ou, por exemplo, se vocês assistirem documentários de hospitais psiquiátricos, ou Barbacena, ou outros hospitais, não é muito incomum
pacientes esquizofrênicos, por exemplo, ter uma relação muito singular, a palavra não é singular, mas assim, muito intrínseca com as fezes, por exemplo. Né, defecar nos lugares, passar a mão nas fezes, as fezes no próprio corpo. Então, assim, toda essa questão aqui da lei na psicose e da psicose, ou melhor, a lei aqui na psicose, ela não existe, né, é uma lei fora cluída, essa lei simbólica aqui do Édipo. É muito perigoso quando o psicanalista acaba marginalizando o psicótico, achando que o psicótico pode fazer o que ele bem entender, sendo que um surto psicótico ele tem a sua significação. Então, assim, há uma função, há uma espécie de um engendramento que tem com qual objetivo? Sustentar o sujeito. Então, assim, o Lacan trabalha isso no Seminário 3, quando ele comenta sobre as bengalas imaginárias. Então, assim, muitos psicóticos, por exemplo, não estão em surto. Em surto não, né? Mas não tem psicoses desencadeadas, né? Podem muito bem se sustentar, por exemplo, na igreja, com alguma metáfora, né, substitutiva. Então, assim, imagine, por exemplo, que um neurótico chega no bar e está escrito neurose na cadeira. Aí ele senta nessa cadeira. Aí o garçom passa por ele e esbarra, ele continua nessa cadeira. Aí abre a porta desse bar, entra um vento muito forte, balança a cadeira dele, mas ele continua nessa cadeira. Há uma briga no bar e duas pessoas esbarram na mesa, mexem na mesa e acabam esbarrando nessa cadeira. Essa cadeira mexe um pouco, mas ele continua sentado nessa cadeira, porque essa cadeira tem 4 pernas. Imagine que um sujeito diferente entra nesse mesmo bar e senta numa cadeira de 3 pernas. Ele se sustenta nessa cadeira de 3 pernas, passa o garçom e esbarra nele. Ele se desequilibra um pouco, mas ele coloca a mão na mesa e fica ali, né, sustentado nessa cadeira de 3 pernas. Aí imagine que acontece uma briga no bar e 2 pessoas esbarram nele. Ele cai dessa cadeira de 3 pernas, desse banco de 3 pernas. O delírio surge como o quê? Como uma tentativa desse sujeito de criar, ou de recriar não, né, de recriar essa terceira perna para sustentá-lo novamente. Então, assim, o delírio, ele tem uma função na psicose. Então, assim, o delírio não é uma espécie de uma estabilização da doença. Por exemplo, o Schreber, no seu delírio, ele era a mulher de Deus. Ele era a mulher que faltava aos homens. O Schreber, por exemplo, no seu delírio, tinha uma espécie de uma legitimidade para a sua fantasia homossexual, do tipo, como homem, ele não podia se submeter ao ato da cópula, mas se transformando numa mulher, ele poderia. E ele não era mulher de qualquer pessoa, ele era mulher de Deus. Então, assim, o Schreber também tinha uma missão no mundo, né? Ele daria luz a uma nova raça de humanos, né? Que ele falava que os homens feitos às pressas. Então, assim, quando você lê o caso Schreber em Freud, você percebe que o delírio dele, de certa forma, o estabilizou. Na linguagem, frente ao outro, frente ao desejo do outro. Há toda uma significação em torno do delírio do Schreber. Tanto que muitas pessoas acabam lendo o texto do Freud e achando que o que desencadeou o delírio do Schreber foi a fantasia que ele teve, né, de como seria bom ser mulher e se submeter ao ato da cópula. Não foi isso. Foi o fato dele ter sido nomeado presidente, né, da Corte Suprema de Apelação. Ele foi convocado a ocupar um lugar simbólico no qual ele teria que se colocar como uma espécie de, não apenas de um legislador, mas um executor da lei. Era o cargo mais alto. Então, assim, ele foi chamado a ocupar uma posição de uma lei simbólica pela qual na sua estrutura não estava, né, incluída. Pelo contrário, estava fora incluída. Então, assim, é importante marcar que o delírio na psicose ele tem uma função, ele tem uma significação. E no filme, por exemplo, ao meu ver, eu não vejo o Jack como um psicótico. Eu vejo alguém que está enlouquecendo gradualmente por vários fatores. Isolamento, enfim. Cada pessoa ao assistir o filme vai ter uma concepção. Por quê? O Jack, à medida que ele vai enlouquecendo e o espectador percebe isso, né, pela atuação absurda do Jack Nicholson, ele no começo ele é um cara que no filme diz que ele é alcoólatra, né, que ele já teve problemas com bebida,
Ele não é um pai muito carinhoso, ele não é um marido muito presente, ele é um cara muito distante. Então, assim, essa questão aqui de enlouquecer, de surtar, é algo que qualquer pessoa, né, no caso, neuróticos e psicóticos, podem vir a surtar em algum momento. Algum momento traumático da vida da pessoa, uma morte, por exemplo, de um filho. Né, teve um caso de um jornalista que perdeu um filho, né, e foi internado numa clínica porque ele construiu todo um delírio em torno de alienígena e tal. Então, assim, diante de um trauma, diante de uma situação de injustiça, diante de uma situação de dor, diante de uma perda muito assim devastadora para o sujeito, cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, assim, tomar o surto como uma característica exclusiva da psicose é um equívoco e um erro também. Por quê? Há uma espécie de uma neuroticocentricidade da própria noção de loucura e da própria noção de normalidade. Por quê? A lente pela qual o neurótico enxerga a realidade, essa suposta realidade, é a lente da fantasia. É apenas uma lente diferente da do psicótico. O neurótico ele não tem acesso à realidade entre aspas, né, esse real aqui. A realidade, para Lacan, é marcada ali entre o simbólico e o imaginário, através de palavras, representações, né, imagens. Então, assim, nós neuróticos não temos acesso a essa realidade. Então, assim, é uma espécie de um equívoco também a gente questionar essa própria noção de realidade aqui do psicótico, porque tem a ver com perceptos, no caso, mas principalmente com o conteúdo, uma representação inconsciente. Então, por exemplo, se tem um psicótico que chega para você e diz que entraram na casa dele enquanto ele estava dormindo, cortaram o pulso dele e introduziram um microchip que está mandando informações de onde ele está para o Pentágono, não adianta você chegar para o psicótico e mostrar o pulso dele, mostrar que isso é impossível, mostrar que ninguém está rastreando ele, porque essa realidade para ele aqui, desse delírio, é factual. Então, assim, não se trata de tomar o delírio de um psicótico comparando com a régua de um neurótico, do tipo, comparando a realidade na psicose com a realidade na neurose. É completamente diferente, né? O Lacan fala bastante disso no esquema R, né? Que ele trabalha a realidade, né, na neurose e a realidade na psicose. Toda essa noção aqui de realidade simbólica e imaginária, né? Ele trabalha bastante a questão do simbólico na psicose, que não há, né? A questão do imaginário, do real na psicose. Então, assim, já é uma parte mais avançada já dos estudos psicanalíticos. Mas em relação ao filme, o que eu acho muito importante de marcar é justamente questionar um pouco essa noção que acaba, né, colocando a loucura, muitas aspas nessa palavra loucura, como algo exclusivo da psicose, sendo que neuróticos podem também, entre aspas, enlouquecer. Neuróticos podem também, entre aspas, surtar. Neuróticos também alucinam, também podem vir a delirar. Só que a questão, como eu expliquei anteriormente, é a função, é o sentido e a significação que esse delírio exerce na vida do sujeito. Né? Então, assim, quando um analista toma apenas o fenômeno aqui, a alucinação ou delírio, como um ponto de referência, como o ponto principal de referência no diagnóstico estrutural, é muito perigoso. Por quê? A estrutura clínica se dá no discurso, na ponta da língua, e não nesses respectivos, entre aspas, sintomas. Então, assim, a estrutura da psicose é uma estrutura muito, ao meu ver, importante de ser estudada à luz da psicanálise. O próprio Lacan dizia que o psicanalista não deve recuar diante da psicose. Não é um conceito fácil. Aqui no canal já tenho alguns vídeos, né, onde eu trabalho a psicose em alguns filmes. Tenho aulas também exclusivas à venda em relação à estrutura da psicose. Só que é muito importante salientar porque muitos analistas e psicanalistas ainda têm uma noção muito antiquada da psicose. Ainda tem uma espécie de um movimento de psicologização da psicose,
de tomar o fenômeno, né, de tomar o fenômeno como um sintoma de uma doença, de achar, por exemplo, que não há análise para psicóticos, por exemplo. Né? Então, assim, o Freud trabalha bastante a noção da psicose, a estrutura da psicose, né? Com o caso Schreber, né, de 1911, com algumas publicações de 1913 também. Tem aulas à venda, né, do caso Schreber, onde eu acabo trabalhando todos esses conceitos que eu acabei de comentar agora há pouco, da paranoia, né, do delírio de perseguição, do delírio de ciúme, do delírio megalomaníaco, né, a libido, como que é a libido do eu na psicose, né, toda a questão da alienação e separação, essa parte já é Lacan, na psicose, né, então assim, são conceitos essenciais para quem está estudando psicose, mas é importante salientar isso, que a loucura e que o surto não são exclusivos da estrutura. Aliás, nenhum tipo de sintoma, entre aspas, ou manifestação sintomática, entre aspas, é exclusivo de uma estrutura. Por quê? Pode ter neuróticos obsessivos com sintomas conversivos, podem vir a ter histéricas com sintomas obsessivos ou pensamentos obsessivos, ou compulsões ou pensamentos repetitivos, podem vir a ter neuróticos obsessivos com delírios, podem vir a ter neuróticos obsessivos que durante um surto, por exemplo, podem ser interpretados como psicóticos. Então, assim, existem dispositivos como o CAPS, que muita gente acaba achando que a maioria dos usuários são psicóticos e às vezes são neuróticos obsessivos graves, né? Como eu comentei agora há pouco, no caso do Homem dos Ratos, né? Ele facilmente, hoje em dia, por qualquer psiquiatra, seria lido como um louco, como um cara que realmente enlouqueceu, que não está pautado, né, nessa realidade material, factual, racional, lógica, aristotélica, cartesiana, né? Alguém que está fora, né, dessa noção aqui. Então, assim, é muito importante, principalmente para quem está começando a estudar psicanálise, entender que diagnóstico estrutural não é feito igual o diagnóstico da cognitivo-comportamental, por exemplo, né, onde trabalha em cima do DSM, um espectrozinho do tipo, bipolar, sente isso, 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 isso. Borderline, sente isso, 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 isso. O diagnóstico estrutural, a estrutura clínica para a psicanálise tem as suas características, né? O neurótico obsessivo tem a sua relação que é íntima e que é singular com a lei, com o outro, né? Com o amor, com o desejo, com o gozo, com a angústia, com o sintoma. Assim como a histérica também tem a sua relação com o amor, com o gozo, com o desejo, com a angústia, com o sintoma. Só que não existe a histérica, não existe o obsessivo, não existe o psicótico, existem as histéricas. Certas histéricas, determinadas histéricas. Então, assim, porque a teoria psicanalítica não segue essa noção aqui desse a priori ou dessa causalidade e efeito do tipo, não, é assim, é assado, e se fugir disso não é tal coisa. Não é dessa forma, porque cada sujeito é singular. Cada sintoma é um sintoma que diz respeito, no caso, a uma fantasia desse sujeito em particular, ao édipo específico singular desse sujeito, a uma cena fantasística ou uma cena traumática desse sujeito, a uma reação ou não reação, ou recalque ou não recalque, né? No caso, por exemplo, uma foraclusão, uma projeção de determinado paciente. Então, assim, a estrutura clínica ela não deve ser tomada como um diagnóstico psiquiátrico, um diagnóstico fechado. É um diagnóstico extremamente difícil de se fazer, que requer tempo, requer escuta, requer paciência, porque quando o analista acaba fazendo, né, um diagnóstico estrutural errado, ele compromete toda a condução do tratamento. Então, assim, é muito importante se estudar bastante, por exemplo, a psicose e a neurose, porque tem muitos elementos ali que você pode acabar encontrando num paciente e achando que o paciente é um neurótico quando na verdade ele é um psicótico, ou achando que o paciente é um psicótico quando ele na verdade é um neurótico. E quando o analista acaba fazendo um diagnóstico estrutural errado
Isso não diz respeito apenas ao tempo de atuação, mas principalmente em relação à teoria, né? Quanto mais você estuda a teoria, melhor você compreende as estruturas clínicas. E a estrutura clínica se dá, né, se manifesta através do discurso. Então, assim, você não pode tomar um livro, por exemplo, não adianta nada você ler o caso Dora, o caso Anaó, o caso Elizabeth von R, o caso Catarina, decorar tudo de histeria, e se você estiver diante de uma histérica, por exemplo, que tem uma alucinação, ou que anda tendo episódios delirantes, você questione todo o seu diagnóstico por conta de um fenômeno. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver interesse em adquirir aulas específicas sobre a psicose, só chamar no privado ou mandar um e-mail, como está na descrição do vídeo.